É com grande alegria que mais uma vez estou aqui junto com vocês, recebendo essas vibrações afetuosas e fraternas de todos. E hoje, como já disse Sônia, não é, nós vamos falar sobre Chico Xavier. Não é? Vamos tentar fazer uma homenagem, não digo à altura dele, porque ele realmente era um espírito muito evoluído, não é? Mas vamos tentar trazer com todo carinho para vocês e também para ele a nossa homenagem. E o nosso tema é a caridade, Chico Xavier, a caridade, o seu lema, o amor, a sua luz. E nós vamos começar, antes de falar um pouco de Chico, sobre alguns comentários que encontramos no livro que Marcel escreveu sobre ele, Marcel Souto-Maior, um jornalista, As Vidas de Chico Xavier. Então, ele diz em determinada parte assim: Chico Xavier, ídolo popular, venerado, idolatrado, atacado, perseguido, um iluminado? E Chico respondia: não, uma tomada entre dois mundos. E ele perguntava também: Chico Xavier, o apóstolo? Nada disso. Cisco Xavier, porque ele dizia que se tirasse o Fran, só ficava o Cisco. E é o que ele se considerava, Cisco Xavier. Fazia esse trocadilho com o próprio nome. E ele dizia ainda mais: sou um nada, menos que um nada, repetia, para se defender de tanto assédio e evitar a armadilha perigosa da vaidade. Então, vejam só como ele possuía uma consciência, né? Não é que com isso ele quisesse mostrar uma falsa modéstia, não é? Ele quisesse mostrar que ele era uma pessoa humilde. Não, muito pelo contrário. Ele queria justamente, como afirma aqui, evitar essa idolatria, não é? Esse fanatismo em relação à sua pessoa, à sua missão. Por quê? Porque a gente sabe, né, quando a gente parte para a idolatria, para o fanatismo, nós vamos ficando sem o nosso senso crítico, não é? Nós vamos perdendo a nossa razão em relação aos fatos. E ele queria ser tratado como qualquer um. Não é que as pessoas tivessem esse olhar sobre ele, generoso, claro, mas com um senso crítico, sem essa idolatria. Porque, como a gente sabe, se Jesus dizia que bom só o Pai, imagine, né? Tá certo que a gente sabe que Chico é um espírito evoluído, um espírito de escola. Mas se Jesus, que está acima dele, né, no plano espiritual, dizia isso, imagine nós o que devemos dizer. E o bom disso que mostrava o amadurecimento desse espírito. Não é? Não só em relação a essa questão da vaidade, como também na missão que ele viria a desempenhar, né, na escrita, como instrumento, né, da escrita desses livros que ele trouxe para nós. Que essa era a sua missão, e também as cartas que ele psicografou, trazendo tanto consolo a tantos corações. Então, ele tinha também esse amadurecimento no sentido da honestidade. Nós sabemos que ele nunca ficou com um centavo de nenhum dos livros que foram vendidos. E foram para mais de 400 livros que ele psicografou, fora o que foi vendido. Não é? Daria uma bela fortuna. Certa feita, o pai dele e ele é que sustentavam a casa. Não é? Ele tinha muitos irmãos, uma cunhada com os sobrinhos, né? Porque um dos irmãos dele havia falecido e ele e o pai é que sustentavam a casa. Chico trabalhando, né, na fazenda de agricultura, e o pai vendia bilhetes. Passou mais de 30 anos trabalhando, vendendo bilhetes de loteria. E o pai dele adquiriu uma doença nos ossos, na época, que ele ficou muito entrevado, com muita dificuldade e sem poder trabalhar. Isso ficou somente Chico sustentando a casa.
E Chico é quem sempre dava o banho nele no leito. E nesse dia, quando Chico, antes dele ir se deitar, se recolher, Chico foi lá dar o banho dele, ficar conversando com ele com aquele carinho. Dizia: ô, meu filho, eu não posso nem passar a mão em você, eu estou tão entrevado, sem poder nem mexer as mãos, os braços. E você nessa dificuldade toda, trabalhando sozinho, e ele, na época, para poder melhorar, tinha que tomar umas injeções, que eram caras, era praticamente quase todo o salário de Chico. Eu dizia: não, meu pai, não se preocupe, a gente vai levando, nós temos bons amigos, temos bons credores, vai passar, isso passa. Ele dizia: meu filho, eu soube que esse seu livro, esse último que você escreveu, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fez tanto sucesso, tanta gente está comprando. Você não podia pegar, não, um pouquinho, não é? Desse dinheiro aí, para poder ajudar nesse momento de tanta necessidade. Senhor, meu pai, isso eu não posso fazer, não, porque o livro não é meu, é do Espírito que o escreveu, eu só fui um instrumento. Ah, meu filho, sabe do que mais? Seus espíritos são meio atrasados, viu? Olha, é porque eles não sabem. Preço de feijão, de arroz, eles são muito antigos. Então, eles não sabem. Não, ele é do tempo que nada tinha valor, mas hoje tudo está caro. Então, eles são muito atrasados, meu filho. Olha, tanto é que esse daí que vive junto de você, ele, em vez de dizer Manuel, ele diz: é Manuel, ele não sabe nem falar direito. Aí Chico riu, né? Senhor, meu pai, não é assim, não. É porque não me pertence. As obras que eu escrevo, elas não me pertencem. Então, eu não posso pegar. Aí o pai notou que Chico estava assim, né? Um pouco triste, as lágrimas saindo dos olhos, porque ele sabia que o pai estava angustiado, né? Pela necessidade do momento, por não poder estar trabalhando, ajudando no sustento da família. E Chico se sentia triste por não poder ajudar mais. Aí ele, percebendo isso, aí olhou para Chico e disse: olha, meu filho, não fique assim não, está certo, eu já entendi que você não pode, não é que a situação é diferente, não fique triste não, pena que eu não posso nem lhe abraçar. Aí Chico disse: não, meu pai, está tudo bem, não se preocupe, a gente vai conseguir passar por essa situação, os nossos credores vão ter que ter um pouco de paciência e vai dar tudo certo. E assim aconteceu. Então, vejo quem, diante de uma situação dessa, de enfermidade, de tantas necessidades, né, tinha essa postura de honestidade, não é, de lisura moral, não é, ter essa maturidade de não pegar um centavo que fosse e falar com tanto carinho, com tanto amor para aquele pai a respeito dessa situação. Então, por esse motivo, a gente sabe, não é, que tudo que é muito bom, muitas vezes é perseguido, é invejado, e ele, muitas vezes, a gente sabe que sofreu isso. Mas ele sempre manteve a sua postura de amor, de caridade diante da vida. Continuando, numa das conversas que Marcel teve com ele e perguntou a ele a respeito da sucessão, não é, se haveria um outro Chico Xavier, no que ele responde: morre um capim e nasce outro. Então, mais uma vez, ele se coloca numa situação de quê? De que o trabalho continuaria. Então, por mais que ele soubesse que a sua missão, que ele tinha o seu papel a desempenhar, mas ele também sabia que, no caso dele desencarnar, como aconteceu, o trabalho continua. Ele já tinha dado a sua colaboração, porque o trabalho é muito maior. O trabalho não era dele, não é meu, não é de vocês, o trabalho é de Jesus, né? O trabalho é de Deus, e Jesus é quem está aqui comandando tudo sobre a égide, sobre a tutela do nosso Pai maior. Então ele tinha essa noção, sem nenhuma falsa modéstia, sem nenhuma humildade para querer transparecer isso. Era algo do qual ele tinha consciência. Mas, para muitas pessoas, às vezes, isso parecia, talvez, essa questão da falsa modéstia, né? De criar aquela aura de humildade. Mas a gente sabe que não é isso.
E quando ele foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz, né, em 1980, Sueli Caldas Schubert, ela fez um lindo poema para ele, uma homenagem, justamente nos dando a ideia exata de quem é esse espírito tão maravilhoso, que eu vou ler aqui para vocês. Francisco, o Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier, médium do bem, escriba dos espíritos, a grafar as letras de luz que escorrem do seu lápis e se derramam, como ouro liquefeito, no coração que sofre, que busca, que espera. Lembra o outro Francisco, o de Assis, cantando baladas de paz na agitação do mundo. Francisco, o Cândido Xavier, já tem o prêmio da paz, por mérito adquirido, sendo ele próprio, na Babel dos tempos atuais, um prêmio nobre para toda a humanidade. Então, que coisa linda, como aquela descreveu, né, Chico Xavier, com tanta simplicidade, com tanto amor. Realmente, ele já era a própria paz em pessoa, né? Nessa Babel que, de certa forma, nós vivemos hoje em dia, né? No meio de tantos conflitos, não apenas os conflitos que cada um carrega dentro de si, mas os conflitos que nós acabamos por transportar para a sociedade e entre nós. Porque a gente sabe que tudo nasce do nosso coração. Os conflitos atuais retratam exatamente os conflitos que existem dentro de cada um de nós e da humanidade como um todo. E vamos voltar um pouquinho e falar um pouquinho dessa infância de Chico. Quem era esse espírito, né? Como foi acontecendo? Então, ele pequenininho, aos 5 anos, a mãe dele adoece. Né? Dona Maria Cândido Xavier, ou Maria João de Deus. Ela adoece, mas ela diz assim para ele: filho, eu não vou morrer. Pode ficar tranquilo, eu não vou morrer. Vou me colocar dentro de um caixãozinho de madeira, mas vão me levar para um hospital. E daqui a alguns dias eu vou voltar, você vai ver. Não fique triste não, porque eu vou voltar. Então, quando ela veio realmente a desencarnar, todo mundo estranhava, né? Porque ele não estava chorando tanto, porque ele era muito apegado à mãe. Mas por que, Chico? Você está bem? Você está assim, calmo, não está chorando? Eu disse, não, porque a minha mãe disse que não vai morrer. Que ela vai voltar logo, que ela foi para o hospital, mas que vai voltar logo. Então, as pessoas acharam que aquilo era coisa de criança, né? Mas, como a gente já havia dito, a família dele vivia em condições assim realmente muito singelas. E ele não tinha condição, o pai dele, trabalhando, como ele fazia, de um canto para outro para vender os bilhetes, de ficar com aqueles filhos, porque eram 9 filhos. Então, ele saiu distribuindo os filhos entre amigos, né, familiares, e Chico foi cair na mão justamente da madrinha. Opa! Por quê? Porque essa madrinha, ela era um pouco desequilibrada, para não dizer muito, não é? E ela maltratava Chico demais em todos os aspectos. Ela criava um sobrinho, e esse sobrinho, para completar, ele não gostava de Chico. Então, o que é que ele fazia? Ele pegava o xixi que estava no pinico, quando ele acordava, ele derramava na cama de Chico e dizia que tinha sido ele. Aí, ó, a madrinha vinha, pegava a vara de marmelo. Quem, não sei se, aqui os mais novos eu acho que não conhecem, né? Mas eu acho que os da minha idade para trás conhecem essa varinha de marmelo. E tome vara de marmelo no pobre do Chico. E ela ainda achando pouco, né? Muitas vezes pegava o garfo e começava a espetar a barriga do bichinho. Imagine isso, um menininho de 5 anos e que acabava de perder a mãe. Então ele corria, ia para o quintal e se refugiava embaixo das bananeiras. E ficava lá, escondidinho, né, para ver até se ela esquecia dele. E ela dava, até a questão da alimentação era muito pouca. E ele ficava com fome. Aí vinha
um cão que até hoje, quando ele conversou com o Marcelo, ele disse que não sabia se era um cão verdadeiro ou do plano espiritual. Vinha com a fruta na boca, uma fruta chamada jatobá. É uma fruta que não cheira muito bem, mas é uma fruta muito nutritiva. E esse cão rasgava, né, a casca da fruta, porque ele não tinha forças para fazê-lo, e botava assim junto dele. Aí só saía de perto quando ele pegava aquela fruta e se alimentava. E assim foi a vida dele nesses 2 anos. E a mãe vinha, conversava e dizia que ele tivesse paciência, que ela estava providenciando um anjo que ia cuidar dele. E, de fato, 2 anos depois, o pai dele se casa com Cidália. Ela pede, assim que se casa com ele, que recolha todos os filhos dele, que ela iria cuidar de todos. E assim o faz, com muito amor. E quando ela viu a situação de Chico, ela se condoeu e disse, não, você nunca mais na sua vida ninguém vai encostar a mão em você. E assim ela cumpriu a promessa dela. Quando o Chico estava com 17 anos, a irmã dele começou num processo obsessivo muito grande. Então, o pai, já desesperado, passou por cima do padre e mandou chamar um casal amigo dele, os Peráceos, que trabalhavam na área espiritual, eram médiuns, e trabalhavam num centro, numa cidade próxima. E eles vieram, não é, viram a irmã de Chico e viram que realmente o caso dela não era de loucura, nada disso, não. Era realmente um processo obsessivo. E Chico os acompanha nesse tratamento. E já no primeiro dia que eles fazem, né, uma reunião mediúnica, Chico já começa a psicografar. E quando ele, numa dessas sessões, quando ela já está avançando no tratamento e já praticamente boa, ele divisa, ele sai do corpo e começa a ver perto dele umas entidades muito bonitas, que o fitavam, que olhavam para ele com muito amor, com muito carinho, e que ele passou a chamar esses irmãos, irmãos do arco-íris, porque cada um exalava uma tonalidade diferente, né? Uma aura diferente, algo belíssimo, ele conta. E depois, lá na frente, Bezerra de Menezes, através de Divaldo, numa psicografia, quando Divaldo estava em Los Angeles, numa sociedade espírita de lá, ele psicografa uma mensagem explicando quem eram essas entidades que Chico chamava Irmãos do Arco-Íris. E diz o seguinte, nessa psicografia, só um trechinho. A mediunidade será entre nós o sinal de Jesus, como na mitologia bíblica. O arco-íris era o sinal da aliança de Deus com os homens. E a gente vê isso realmente na Bíblia, né? Depois que passa, né, quando Noé está ali naquela barca, que passa todo aquele temporal, aqueles 40 dias e 40 noites, que a pomba traz o galinho e que ele vê depois aquele arco-íris, então, era o sinal da aliança de Deus, né, com Noé, com a humanidade. E da mesma forma, então, Bezerra trouxe essa, digamos assim, essa referência. Então, a mediunidade será entre nós o sinal de Jesus, como na mitologia bíblica. O arco-íris era o sinal da aliança de Deus com os homens. O nosso arco-íris é a mediunidade, meus filhos. Então, isso está aqui nesse livro também, de Chico Xavier e Emmanuel, Dores e Glórias, que ele fala justamente a respeito disso, de que essas entidades que Chico, né, chamou de irmãos do arco-íris, era para que ele tivesse essa referência, não é, de que naquele momento, através da mediunidade que ele iria exercer na sua missão, não é, estava ali mostrando a sua aliança com Deus. E ele continua trabalhando, eles fundaram um centro chamado Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo. E eles ficaram, né, sendo assistidos pela espiritualidade e trabalhando Chico e esse casal, os Peráceos, que inclusive numa também dessas sessões, quando ele está psicografando 17 laudas, ela vê caindo sobre ele umas pétalas de flores e uma chuva de livros. E ela ficou sem entender na hora o que seria aquilo.
Só depois é que ele vinha a saber que aquilo justamente seria a missão dele, né? Todos aqueles livros que ele viria a psicografar. E nesse centro vai acontecer uma situação bem inusitada. Chegam 4 irmãs. Todas 4 estavam num processo obsessivo gravíssimo. E o pai e a mãe as trazem, né, para lá, para esse centro, Luiz Gonzaga. Inclusive, uma delas vem, né, com as mãos presas, acorrentadas, porque senão elas ficavam se agredindo, uma batendo na outra. Era realmente uma situação muito difícil. Só que esse senhor Perazzo, que geralmente trabalhava com Chico, né, nas sessões, precisou viajar a trabalho. E veio para poder dar uma assistência um senhor que era conhecido assim nessa área, seu Manuel, que ele tinha, digamos assim, a fama de lidar com espíritos difíceis. Então, ele veio para a reunião para ajudar Chico nesse trabalho, porque Chico, nesse momento ali, estava como médium psicofônico, né, de receber aquela entidade e transmitir a mensagem para poder ver como iriam cuidar daquele caso, daquelas irmãs. Aí, primeiramente, vem o mentor espiritual da casa, dá as orientações e diz para esse seu Manuel, assim, olhe, seja muito incisivo na questão do evangelho com essas entidades que vão vir se apresentar. Né? Realmente fale do evangelho e use do evangelho para poder doutrinar essas entidades. E seu Manuel disse, está certo. Aí, esse espírito mentor se afasta e começa a vir justamente o espírito que estava, né, digamos assim, aperreando aquelas moças. E nisso, quando ele começa a falar e começa ali a dizer um monte de coisa e querer ficar bravo, aquela coisa toda, aí esse seu Manuel disse, pois eu já sei. Aí pegou o evangelho que ele estava na mão e pá, na cabeça de Chico. Mas deu tanto em Chico que aí ele desconcentrou-se, a entidade foi embora. Você está vendo que resolveu? E Chico depois, lá na frente, lembrando, isso se tornou uma lenda, né? Lá na época. Porque ele tinha entendido que usar o evangelho seria dessa forma. Então, em vez dele conversar com a entidade, com carinho, né? E realmente falar do evangelho para aquela entidade, não, ele achou que batendo no Chico, ela ia embora e não voltava mais. Mas depois, só com muita oração, né, com outras sessões que vieram depois, né, com o tratamento que foi sendo realizado ao longo dos meses, é que efetivamente, né, elas ficaram boas daquele processo obsessivo. E em 31, o ano já não começa muito bom para ele. Morre Cidália, que para ele era um anjo, verdadeiramente, né? Que não era uma madrasta, era uma segunda mãe. E ele vai um dia, está no açude, sentado, orando, refletindo, e Emmanuel, pela primeira vez, realmente se apresenta para ele. E ele vê aquele homem vestido, né? Assim, como se fosse um romano, muito bonito, e se aproxima dele, muito sério, e pergunta se ele realmente está disposto a cumprir a missão para a qual ele veio nesta encarnação. Ele diz que sim. Mas o que seria preciso, não é, para poder realmente desenvolver essa sua missão? O que ele teria que fazer? Aí Emmanuel fala para ele, primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. E ele pergunta a Emmanuel, mas o senhor acha que realmente eu estou preparado para realizar tudo o que tenho realmente que fazer? Emmanuel diz, se você quiser, não é, e tiver essa disciplina e a vontade, essa dedicação, você vai conseguir. E aí eles começam realmente, né, a trabalharem juntos, aqui no plano material, né? Porque aqui nesse livro ele nos relata que esse trabalho já vem sendo feito na espiritualidade, não é? Junto com Emmanuel e também com a pleiade de outros espíritos que, em consórcio com ele e com Emmanuel, teriam que desenvolver a missão mediúnica dele aqui na Terra.
Então, ele já vem sendo, em várias encarnações, a sua mediunidade vem sendo trabalhada, vem sendo aprimorada e, principalmente, amadurecida. Então, ele não reencarnou aqui e disse, olha, tu vai ser Chico Xavier e tu vai psicografar mais de 400 livros, você vai ter que ser caridoso, vai ter que ser bom. Não. Então, uma coisa que a gente sempre costuma dizer, que realmente a natureza não dá saltos, tudo tem um planejamento, especialmente vindo do nosso Pai Maior de Deus. Né? Tudo vai seguindo um plano diretor, né, sobre a supervisão de Jesus e, acima de Jesus, sob a supervisão de Deus. Então, foi sendo trabalhado ao longo de muitas encarnações para que ele, quando aqui reencarnasse, na qualidade de ser um Chico Xavier, ele pudesse realmente ter a abnegação, né, a humildade e essa renúncia para poder deixar sua vida pessoal de lado e poder realmente se doar e se dedicar, como ele sempre fez, aos outros. E vamos que vai ser lançado o livro Parnaso Além Túmulo, né, uma coletânea de 60 poemas, assinado por 14 poetas diferentes, distintos, desencarnados. E nós podemos perguntar, por que logo de cara esse livro de poemas? Não veio um livro doutrinário, não veio um livro assim, um romance? Porque a espiritualidade, também nos é explicado aqui nesse livro, tinha um plano. Eles queriam trazer um livro que causasse impacto, que suscitasse o debate, que suscitasse a dúvida, né? Principalmente de poetas diferentes, então, que realmente mexesse com a área literária, né? Para que houvesse as dúvidas e, com isso, os debates, e com isso fosse cada vez mais sendo divulgado o Espiritismo. Assim como na época, quando o livro dos Espíritos foi queimado no Alto de Fé, em Barcelona, não é que Kardec ficou preocupadíssimo e os espíritos disseram para ele que não, aquela seria a maior propaganda que iria haver para o espiritismo. E, de fato, foi. Aí todos queriam ler o Livro dos Espíritos. Não é? Então, da mesma forma, o Parnaso Além Túmulo queria trazer essa movimentação na área literária e queria despertar os interesses, para que, a partir daí, lendo, aí se acreditavam ou não acreditavam, era outra história. Mas o que eles queriam trazer era realmente uma obra que fosse de grande impacto para o início da vida de Chico Xavier nessa parte literária. Então, após essa obra, né, Chico escreveu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, ditado por Humberto de Campos, A Caminho da Luz. Depois vieram os romances, André Luiz e as demais obras. E no primeiro romance que ele escreve com Emmanuel, que é há 2000 anos, ele, quando está escrevendo, ele relata que era transportado para aquela época. Então, ele vivia aqueles acontecimentos junto com o que Emmanuel estavam ali vivendo, se lembrando e descrevendo, ao ponto de ele estar escrevendo, estar psicografando e se emocionar profundamente, porque ele estava vivenciando, junto com Emmanuel, todas aquelas suas reminiscências. E eles tinham esse entrosamento, digamos assim, mediúnico. Por quê? Porque Chico vibrava na mesma sintonia de Emmanuel, de amor, de caridade, não é? De evolução moral, espiritual. Então, ele conseguia ser realmente um intérprete fiel, fidedigno daquilo que Emmanuel queria trazer para nós através dos romances e das obras que foram escritas posteriormente. Então, aqui diz nesse livro, além da programação espiritual de alto nível entre Chico e Emmanuel, havia também a contribuição de uma pleiade de espíritos convidados, cada qual com seu cabedal de conhecimentos e de experiências, o que nos leva a concluir que a faculdade mediúnica de Chico vem sendo trabalhada, aprimorada e amadurecida ao longo de muitas experiências reencarnatórias. E em 44,
Aí já vem a parte da perseguição, né? Quando ele se projeta, né? Que o mundo fica conhecendo ele, o Brasil, as pessoas. Então, a FEB e ele são, como é que se diz? São surpreendidos por um processo movido pela viúva e os filhos de Humberto de Campos por conta desse livro. E nisso aí vai causar um grande reboliço na vida de Chico. Ele tem medo, né, de ser preso, de ser tido como uma pessoa que estava ali falseando, querendo escrever como se fosse Humberto de Campos. E, no momento de grande angústia, quando ele se reporta a Emmanuel sobre essa situação, o que fazer, o que aconteceria com ele? Aí Emmanuel diz para ele, não se preocupe não, você ainda está longe de ser um espírito que vai ser preso por causa do Evangelho de Jesus. Não se preocupe com isso. E, de fato, depois aquilo ali nos tribunais fica sendo arquivado e não vai para a frente. E depois, 2 repórteres da revista Cruzeiro, que era uma revista na época, né, quando eu era criança, muito de grande circulação. E ela abordava muitos temas. Então, 2 repórteres sensacionalistas se fizeram, né, achavam que enganar Chico, se passando por 2 repórteres estrangeiros. Então, eles fazem umas entrevistas com Chico, têm umas conversas com ele, e depois coloca no Cruzeiro, nessa revista. Mas só que eles deturpam muito do que foi dito. Diz que Chico não tinha paciência, que já estava cansado de atender as pessoas, dos sofredores, que ele lia muito e que, por conta disso, provavelmente, ele tinha condições de escrever aqueles livros, né, que diziam que ele não poderia ter escrito porque ele só tinha estudado até a 4ª série. Enfim, fizeram uma reportagem totalmente tendenciosa. Só que, lá na frente, 30 anos depois, não é, esse Nasser e o outro jornalista, eles, quando abrem o livro, que eles nem se deram ao trabalho de abrir o livro que Chico deu para eles de presente, já tinham visto lá, com data e tudo. Um abraço do amigo espiritual Emmanuel. Então, eles dizem, esse Nasser, que um dos maiores remorsos da vida dele foi em relação a Chico, né, pelas coisas que ele escreveu de forma tão equivocada e tão tendenciosa. Mas agora vamos ver aspectos de Chico na caridade e no amor. E nós vamos contar aqui algumas histórias que retratam justamente isso. Esse amor, essa caridade que ele exercia de uma forma tão simples, né? Sem nenhum alarde, sem nenhum tipo de divulgação, sem nenhum tipo de vaidade. E nós vamos começar por uma história de um rapaz que frequentava lá, ele já em Uberaba, a Casa da Prece, chamado Jorge. Jorge era um homem assim, muito simples, muito pobre, mas pobre mesmo. Vivia nas ruas, praticamente não tomava banho, uma roupa muito surrada, os dentes quase nenhum. Não é? Então, era aquela pessoa bem largada na vida, nesse aspecto, não só de saúde, como também da aparência. E ele morava bem longe, na periferia. E ele sempre ia, né, ao lar da prece, à Casa da Prece. E quando ele chegava, ele ficava lá, ele era o último da fila, porque ele queria mesmo. Aí, quando chegava na vez dele, ele estava, né, geralmente fedorento, suado, né, ele tinha mau hálito por conta dos dentes, que ele não teve a condição de tratar. E ele andava assim com a capanga, um bornalzinho, né, onde ele botava o dinheiro, as coisinhas dele. E quando ele chegava perto do Chico, ele fazia: "Ô, tio Chico, que alegria, eu estou aqui mais uma vez. Ô, meu filho, e como foi, não é, a sua viagem?" Porque ele morava tão longe, e como ele vinha andando, ele disse: "Ah, tio Chico, minha viagem foi maravilhosa. Eu vinha olhando o céu, as árvores, e eu tenho a impressão que atrás de cada nuvem daquela, Deus olha por mim." Aí Chico dizia: "Ô, meu filho, mas olha mesmo, viu? Nem se preocupe, que ele está sempre olhando por você." E isso tinha ainda uma fila enorme, né? Porque isso na madrugada, lá o centro estava assim ainda apinhado de gente. Então, tinha um senhor que conta essa história, o seu Adelino,
Silveira, ele dizia que não entendia porque Chico ficava tanto tempo falando com ele. Sim, meu filho, mas como vai sua vida? Ah, tio Chico, a minha vida é maravilhosa, eu vou muito bem, estou ótimo. Olhe, eu queria que você dissesse aqui, declamasse uns poemas para as pessoas que estão aqui. Ele disse, pois não, tio Chico. Aí ele se aprumava todo, apertava o único botão que tinha, né, daquele casaquinho que ele vestia, naquele corpo magrinho, sofrido, e dizia lá os poemas. Aí Chico disse, mas que coisa linda, e o pessoal ficava ali ligado, prestando atenção na conversa dele com o Chico, né? Aí, quando ele terminou, ele disse que esse Adelino dizia, pronto, agora acabou, né? Agora vem o próximo. Aí disse, não, peraí, meu filho, não vai embora agora não, Jorge. Eu queria que você recitasse aquele poema que eu gosto tanto, que é aquele que você disse que ia recitar para uma moça que você tinha a intenção de fugir com ela. Ah, tio Chico, vou falar agora. Aí se aprumava de novo e dizia, menina penteia o cabelo, joga as tranças na cacunda, que hoje eu devo te levar de domingo para a segunda. Aí o pessoal ficava, né, achando lindo, todo mundo ria, ele ficava satisfeitíssimo com aquela... por todo mundo prestar atenção nele, porque normalmente ninguém prestava atenção nele, ninguém conversava com ele devido, não é, ele exalar, não é, esse mau cheiro por falta do banho, pelo mau hálito. E ele tinha a boca cortada, que sangrava às vezes. Aí, na hora de ir embora, Chico o abraçava com aquele carinho, com aquele amor. E ele beijava Chico de um lado, de outro. Aí a boca abria, começava a sangrar, mas Chico não estava nem aí. Beijava ele de um lado e de outro, se abraçavam. Até que ele dizia, eu vou indo. Aí ele pegava aquele bornal, tirava lá ninguém sabe o quê, entregava na mão de Chico e dizia, é para ajudar. Aí Chico não mostrava, ninguém guardava, ele se despedia e ia embora. Passou o tempo, depois Chico veio a saber que numa noite fria lá em Uberaba, onde ele dormia na rua, ele desencarnou. E depois Chico teve uma visão espiritual de como ele estava. E disse que foi algo belíssimo, disse que os próprios emissários de Jesus vieram buscá-lo, retirá-lo daquele corpinho, daquela casca carcomida, mas Jesus veio com seus emissários buscar aquele espírito tão humilde, tão maravilhoso, e o levou para as esferas celestiais. Então, a gente vê como Chico não distinguia a ninguém. Né? Podia ser pobre, podia ser rico, podia ser doente. Esse mesmo tratamento ele dava às prostitutas, quando ele ainda morava em Pedro Leopoldo. Ele ia semanalmente lá no Biriba, que era um bairro, não é? Onde tinha um meretrício, ia orar com aquelas irmãs e ver se elas estavam precisando de alguma coisa. Quando elas estavam doentes, ele solicitava um médico para ir ajudá-las. Então, ele tinha o maior carinho por aquelas irmãs. E houve uma época que ele teve um problema no pé, e que ele ficava mancando, e tinha ido ao médico, e nada curava. Passava medicações e não tinha jeito. E um dia, quando ele vinha da fazenda agropecuária, essa fazenda agropecuária dava uma charrete para trazer os funcionários para a cidade, porque eram afastados. E eles vinham na charrete conversando e passava justamente nesse bairro do Biriba. E quando vai passando ali, elas, ô, seu Chico, que bom ver o senhor, eu queria mesmo falar com o senhor. Aí ele, pois não, minha filha, aí pede para a charrete parar, ele desce e os outros lá, né, os amigos, ficam maldando, né? Eita, o Chico hoje vai se dar bem. E elas levam ele para dentro de casa, fazem uma oração, pedem para ele se sentar. E uma delas, que tinha um profundo amor e respeito por Chico, disse, o seu pé, como está? Ele disse, ainda está ruim, minha filha. Disse, o senhor permite que eu lave o seu pé? Disse, pois não, minha filha. Aí ela pega uma baciazinha de água, enche de ervas, aí pega um raminho e começa ali fazendo uma oração e pede para as outras também orarem junto com ela, e vai com aquele raminho, como fazem as benzedeiras, né, no interior,
Acredito que alguns de vocês aqui conheçam, né? Que pegava aquele ramozinho de pinhão roxo e fazia a benzedura, né? Que a gente entende hoje que elas estavam, de certa forma, né? Aplicando um passo, porque ali elas oravam e invocavam a Deus. E ela vai ali, orando e passando aquelas ervas e banhando o pé de Chico com o maior amor, com a maior fé. E Chico, naquele momento, tem uma visão espiritual que vê saindo do pé dele um lodo, uma lama escura. E ele, depois que sai dali, daquele banho, não é? E daquelas orações que ela faz, acabou. Acabou a dor, parou de mancar e ficou bom. Então, veja como ele conseguia tocar os mais diversos corações. E isso a gente sabe que não era por acaso. E nem era algo premeditado. Era algo fruto desse grande amor que ele tinha por todas as criaturas. Ele exercitava o que a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo do homem de bem. Benevolência para com todos, indulgência, né, com os defeitos alheios e o perdão. Então, ele exercia isso com grande maestria. A benevolência, a indulgência, o perdão, que são filhos do amor. Não é? E a caridade é a expressão máxima do amor que nós temos uns pelos outros. Então, quando exercemos a caridade, nós estamos exercendo a expressão máxima do amor. E ele, que tinha esse grande potencial moral e espiritual, então ele exercia isso de forma muito ampla, não só levando consolação às criaturas, aos corações sofridos, às mães, aos pais, mas como também de forma material e de muitas formas, através dos livros que ele trouxe para nós, para nos ensinar. Quer dizer, você ficar horas e horas, como ele avançava na madrugada, psicografando, algo que não era para ele e do qual, monetariamente, aquilo não lhe trazia nenhum benefício. Então, eu acho que isso já diz tudo, não é? Porque qual de nós estaria preparado para tamanho sacrifício de abrir mão da própria vida pessoal em favor dos outros? E tem uma historinha bem curtinha dele com Divaldo, que uma vez, num dos encontros dele com Divaldo, ele disse: Divaldo, eu soube que você casou. Eu, Chico? Foi. Estou sabendo que você casou e agora está bem casado mesmo, está firme. Disse: olha, Chico, eu não estou sabendo disso, não. Ele disse: foi, meu filho. Se eu, meu filho, sou casado 2 vezes. Eu sou bígamo. Aí Divaldo disse: como é, Chico? Ele disse: você casou com a senhora Angina. E eu sou casado com a senhora Angina e também com o glaucoma. Aí Divaldo caiu na gargalhada, né? Então, ele também tinha senso de humor, tinha alegria pela vida. E para encerrar, que o nosso tempo é quase chegado, vamos contar uma última história que também retrata esse amor e essa caridade para com todos. Ele visitava uma moça chamada Valéria. Ela tinha tido um AVC e ela tinha outros problemas de saúde. Então, ela morava com a mãe numa casa humilde e ele semanalmente ia com um grupo fazer orações e levar doces, bolo, o que ele podia. Porque ela era louca por bolo. Então, quando o Chico chegava, ela já sabia, né, que vinha ali um docinho, um pedacinho de bolo. E ele adorava a Valéria. Conversava, ria, e lia o Evangelho para ela, e fazia oração, e ficava... E sempre, quando terminava, já perto de ir embora, ele dizia: Valéria, minha filha, diga alguma coisa, tente dizer Jesus. E ela ficava... não conseguia dizer nada devido à sua impossibilidade, né, material, né, do AVC. E ele toda semana estava lá. E depois ele soube que Valéria estava bem adoentada. Então, ele passou a ir diariamente ver Valéria. E numa dessas visitas, já numa das últimas visitas a ela, quando ele vai embora, ele repete novamente aquela brincadeira que ele fazia sempre com ela. Valéria, tenta dizer Jesus. E ela, nesse dia, conseguiu quase falar. E ela ficou: Jesus. E foi aquela alegria, né? Então, ele ficou tão feliz e abraçou, beijou ela.
e fez aquela oração bonita, muito comovido, ele saiu dali às lágrimas, porque ele começou realmente a achar que talvez ela estivesse melhorando, mas só que aquele foi o último encontro entre eles aqui na vida material. Então, ele recebe depois a notícia de que Valéria havia desencarnado. E ele foi até lá, né, para fazer uma oração, enfim, cumprir essa parte material. E passa-se o tempo. Não é? E ele, novamente, a angina o ataca de forma feroz. E ele é internado, e quando ele sai do hospital, que vai para casa, ele tem que ficar repouso absoluto, não pode receber visitas, tanto é que fica uma enfermeira cuidando dele. Ele disse, olha, minha filha, não estranhe não, viu? Porque de vez em quando eu falo só, mas não é só, eu estou falando com os espíritos que vêm me visitar. Disse, não, seu Chico, não se aperreie com isso não, está tudo certo. E ele está deitado lá, quando chega uma moça linda, né, perfumosa, exalando aquele perfume maravilhoso. Senhor Chico, que saudade de você, eu vim lhe ver. Você sabe quem eu sou? Senhor, minha filha, olha, desculpe, é porque eu estou tão adoentado que a minha memória não está valendo nada. Eu não estou conseguindo, às vezes, nem o meu nome direito. Senhor Chico, mas eu vou lhe dizer quem eu sou. Ele disse, olha, agora se for Marta, Maria, esses nomes assim eu conheço muita gente. Aí você me diga o seu nome e o sobrenome, porque aí eu vou conseguir identificar realmente quem é você. Disse, nada disso. Eu vou dizer uma palavra e por essa palavra você vai saber quem eu sou. Eu disse, minha filha, então diga, eu já estou aqui curioso. Aí ela disse, Jesus. E naquela hora Chico se emociona profundamente, as lágrimas lhe vêm ao rosto e ele diz, Valéria, como você está linda, minha filha, você está maravilhosa. E ele fica felicíssimo, e ela se aproxima dele, o abraça e põe a mão em cima do seu peito, aqui, em cima do coração. E ali fica alguns instantes, até que depois ela se despede dele e vai embora. E a partir dali, a dor que ele estava sentindo da angina foi embora. Então, aí é o retrato de quem semeia a luz. Não é? Ele, durante toda a sua trajetória, o que foi que ele semeou? Amor e luz. E foi o que ele foi colhendo, apesar, às vezes, das perseguições, daquelas pessoas que tentavam difamá-lo, que estavam sempre à espreita, esperando qualquer passo em falso para poder estar vendo. Ele não é nada disso. Apesar de tudo isso, ele só semeou amor. Amor e luz. E foi essa bela estrada que ele deixou para nós, através dos livros, mas muito mais através das suas ações, dos seus exemplos para com todos. E para encerrar, porque realmente chegou a nossa hora, nós vamos trazer aqui 2 frases de Chico, que vai servir para a nossa reflexão. Numa entrevista feita pelo Fantástico a Chico em 1979, o repórter pergunta a ele, Chico, como conseguir a felicidade? Como tratar essa questão da felicidade? No que ele responde, o trabalho em nossa vida deve ser constante, que só devemos repousar como pausa de um refazimento para nossas forças. Que o espírito de repouso e do descanso seja como pausa unicamente para a restauração das nossas energias. Porque trabalhar, servindo, fazendo bem, é realmente o caminho real da felicidade. Felicidade legítima para cada um de nós. Então, foi essa a resposta dele. E a gente vê que coisa maravilhosa, né? O trabalho, o serviço em favor do outro. E a gente sabe que é realmente por aí. Porque quando a gente faz uma ação que seja em favor do outro, que a gente pensa, né, que é em favor do outro, imediatamente a gente sente aquela semente de luz
brotar em nosso coração. Aquela alegria genuína de quando você faz algo por alguém de forma desinteressada, com o coração realmente puro. Você sente que aquela alegria lhe inunda e não tem dinheiro, nada no mundo que realmente pague. Outra frase corroborando justamente isso. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores foram oriundas de minúsculas sementes. A repercussão na prática do bem é inimaginável, a gente não tem ideia. Às vezes, de uma palavra, de um sorriso, de um olhar amoroso, fraterno, que a gente lança em direção do outro, às vezes é o suficiente para plantar a semente da esperança no coração daquele que está sofrendo. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Então, todos nós podemos trabalhar e servir no bem, e construirmos a nossa trajetória e sermos luz. E enquanto ainda não conseguimos sermos essa luz tão radiosa, que a gente possa se mirar, que a gente possa ter como referência, além de Deus Pai, Jesus, Kardec, que possamos nos mirar e ter como referência a trajetória desse lindo espírito que foi Chico Xavier e continua a ser na pátria espiritual. Muita paz para todos.